Vamos passar agora para as rodadas de perguntas. Eu vou registrando aqui. Tinha um pedido ali do Aziz, depois aqui o conselheiro Mário, o conselheiro Paulo, o Guilhom. Vamos começar aqui do Aziz, por favor, presidente. Eu sou gerente de jornalismo da EBC no Rio de Janeiro. Eu queria fazer minha pergunta muito em cima da ênfase que você deu à preocupação com a audiência na BBC. Porque eu acho que aqui no Brasil, no quarto ano, né, da TV Pública, acho eu que a partir de agora, cada vez mais isso vai ser mais cobrado e vai ser mais prioritário nas cobranças de fora e também de dentro. E ainda não temos, né, mecanismos muito frequentes de medição da nossa qualidade, né? A busca da qualidade e da audiência, para mim, estão muito interligados, né? Não há um sem o outro. Eu queria saber, assim, na BBC, e também com o Lunco, no seu veículo, que outros mecanismos vocês têm e vocês priorizam e valorizam de medição de qualidade? Quer dizer, além dos índices de audiência, se vocês têm preocupação, por exemplo, com ombudsman ou grupos de pesquisa qualitativa, de que mecanismo vocês lançam mão para orientar os programas? Ok, posso começar? Eu acho que há muitas diferentes maneiras de fazer isso e também é com o tempo que ganha esta experiência, mas é bom começar com grupos focais ou painéis de audiência e poder escolher, por exemplo, os noticiários e convidar um grupo focal. Pode ser um grupo focal de uma favela para ver se eles se liga com eles. Depois, há outras metodologias, mas eu acho que também as coisas mais práticas são SMSs, registro de dados, de tudo que está a entrar com feedback da audiência, registra. E começa a analisar quais são os tópicos que a gente quer ouvir, quais são as preocupações, o que gosta, o que não gosta. Então, mas é um processo, acho que precisa começar agora. Senão já começaram. Thanks. Obrigado. Just to add. Eu gostaria apenas de acrescentar que, além da nossa, do que fazemos lá na África do Sul, nós participamos de um organismo industrial que é chamado SAF. Basicamente, ele usa diferentes ferramentas de medição, de audiência, de rádio e outras ferramentas de medição que, coletivamente, são usados para esse fim. Mas também vocês podem ter os seus próprios mecanismos, mas há um impacto ainda maior se você usar esse tipo dos resultados desses órgãos industriais, como ele está se referindo a eles, que fazem essa mensuração. Conselheiro, por favor. Mário Augusto Jacobson, do Conselho Curador. Eu queria saber duas questões aí do nosso companheiro Lunco. Como a mídia pública da África do Sul cobre a África e se há, objetivamente, se há interesse do público em saber o que se passa no continente africano. Isso, e também é extensivo da minha BBC. E como foi a cobertura do que está acontecendo da Guerra Civil Líbia, de que forma a mídia pública cobriu esse fato
e se seguiu-se o ritual jornalístico de dar vez para tanto um lado quanto o outro, que se não houve distorções como em outras áreas, em outros países, em relação à cobertura da Guerra Civil da Líbia. Thanks, Chancellor. Conselheiro, You're asking a very você está fazendo uma pergunta muito crucial, que diz respeito a uma pergunta, é uma questão global em termos de diversidade e fontes de informação. Nós, deliberadamente, tomamos uma decisão estratégica de estabelecer um serviço de notícias internacional, com vistas a garantir que nós tivéssemos o nosso pessoal nos diferentes países para podermos, então, ter relatos a partir de uma perspectiva africana e, portanto, tentar equilibrar o tipo de propaganda que você obtém de diversas agências diferentes, agências de notícia. Inicialmente, nós estabelecemos o que nós chamamos o CBC África, e que envolvia tanto rádio quanto televisão. Em rádio é chamado Channel Africa, o Canal África. E a partir daí nós tivemos problemas de sustentabilidade. E, no momento, nós estamos revendo essa estratégia para ver como prestar esse serviço de uma outra maneira. E nós também estabelecemos um serviço semelhante que ficou disponível por satélite, que é chamado SBC Internacional. E, mais uma vez, nós estamos revendo também o que estamos fazendo nessa área, porque nós estamos comprometidos em garantir que possamos ter um serviço internacional que efetivamente equilibre o tipo de informação que nós tendemos a obter, que tende a ter um viés a partir da perspectiva do Ocidente. Claro, o desafio é a sustentabilidade e infraestrutura e todos esses tipos de coisas. No que se refere à pergunta especificamente relacionada à Líbia, mais uma vez, nós tivemos o mesmo problema. Quer dizer, a perspectiva que você obtém de outros serviços era de que promove a perspectiva da OTAN, enquanto a AU teve uma abordagem diferente em relação à questão da Líbia. Então, tudo que pudemos fazer foi garantir que a gente prestasse informações baseadas numa perspectiva africana, não é? Mas, obviamente, até que a gente consiga ter a solução em termos de manter ou sustentar esse serviço internacional específico, que ainda estamos tentando fazer nesse momento em termos de financiamento, mas uma vez que a gente define esse modelo, nós temos o compromisso de garantir notícias diversificadas no mundo inteiro, e não apenas sobre as situações africanas. Muito obrigado. E, da mesma maneira, quando estabelecemos o serviço internacional, nós estabelecemos escritórios na América Latina e na América e em diferentes países africanos. Mas, como eu disse, foi necessário fechar alguns desses escritórios e tentar usar novas tecnologias para termos a possibilidade de usar nossas pessoas em diferentes países, sem necessariamente estabelecer escritórios, já que eles se tornaram cada vez mais caros para nós de manter. Mas nós estamos no meio desse processo de revisão. Porque, embora haja um objetivo claro, precisamos definir uma solução para garantir a sustentabilidade desse serviço. E o que o senhor está levantando é real, quer dizer, a realidade é que as fontes de informações em todo o mundo não são tão diversas quanto deveriam ser. E, portanto, o que não é bom, portanto, para democracias do mundo inteiro. Só para avisar aqui a plateia, nós já temos 2 inscrições e o tempo está exíguo. Então, vou limitar essas inscrições que foram feitas e pedir uma certa urgência para as perguntas, tá certo? Conselheiro Paulo, por favor. Muito boa tarde a todos. Eu sou Paulo Ramos Derenguasque, conselheiro da
da TV Brasil, empresa brasileira de comunicações. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar, já que é a última pergunta que vou fazer, esse seminário internacional, e acho até que ele deveria e mereceria ter uma maior e mais ampla divulgação em toda a mídia nacional e internacional. Eu vou dirigir 3 perguntas rápidas e breves, mas para as 3. Em primeiro lugar, parabenizando a professora Regina pelo caráter cultural que ela deu à sua palestra e fazendo uma pergunta se realmente essa questão cultural que ela inseriu não falta um pouco de estudos culturais nas universidades brasileiras, de aprofundar nas faculdades de jornalismo a cultura geral brasileira, os nossos grandes autores, os nossos Euclides da Cunha, os nossos grandes pintores. A senhora mostrou ali o quadro do grande catarinense Vitor Meirelles. Essas coisas todas precisam também ser vistas e não apenas as novas tecnologias eletrônicas. Então, nos cursos de jornalismo, aprofundar a cadeira cultural. Seria a pergunta para a senhora. Para o nosso colega da África do Sul, eu perguntaria uma coisa que eu acho que tem uma certa relação com o Brasil, é que nós estamos até no sul do Brasil, na mesma latitude da África do Sul. A rádio, as rádios, os serviços de rádio, não têm uma penetração maior na população mais humilde, que é o que ocorre no Brasil, por exemplo, com relação à Amazônia, onde o único meio de comunicação audível para a maioria da população são as rádios, e principalmente hoje nós temos um excelente serviço através da Rádio Nacional da Amazônia e da Rádio do Alto Solimões. Pergunto se na África do Sul a rádio não terá mais penetração, portanto, que a televisão nos locais mais carentes. E, parabenizando o Soren, quem eu considero um exemplo de jornalista não burocrático, batalhador e ativo, mas faço a pergunta sobre a questão da EBC, qual a posição dela, já que ela trabalha bastante na África, no teu caso, se tomou alguma posição sobre a agressão à Líbia. Obrigado. Professora Regina. Ok. Eu ouvi aqui algumas críticas da academia e hoje eu ia fazer esse comentário e resolvi não cuspir no prato que eu como, mas é uma coisa impressionante a falta de importância. Não se lê hoje na universidade, num curso de comunicação, nada do que seja o pensamento brasileiro, né? Eu tentei, de alguma maneira, na minha exposição, falar disso, a necessidade das ideias, né? Da gente realmente fazer circular essas ideias, porque a partir de um pensamento novo é que você pode criar alguma coisa nova, e não olhando para trás, né? Sempre o retrovisor, querendo ver se aquilo funciona para a atual situação. Que eu saiba, Paulo, eu costumo obrigar meus alunos a lerem Euclides da Cunha, Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, no mínimo, né, para que eles conheçam o próprio Brasil, que eles desconhecem, né. Agora, eu acho que realmente esse tipo de, não apenas uma questão histórica, né, mas de você resgatar, porque, não sei se vocês perceberam isso, mas esses pensamentos são atemporais, né. Eles não estão assim, vamos conhecer o nosso passado histórico. Não, é conhecer essa dinâmica da própria sociedade, que continua viva. Então, tem coisas que a gente lê no Gilberto Freire que são, assim, da maior importância. Ele foi uma espécie de limbo intelectual, né? Tem vários autores no Brasil que foram para o limbo intelectual e, de uma maneira, a meu ver, muito equivocada, né? Atribuída a eles, porque era um cara de direita, né? Não, e é impressionante porque, assim, vai ver o que é direita e esquerda nesse Brasil, né? É tão complicado, tão complexa essa divisão, mas muitos deles ficaram no limbo. Então, eu concordo, Paulo, que essa é uma discussão que está ausente da academia, tá? Completamente. E não saberia, infelizmente mesmo, né?